Bom, vou reagir aqui a um vídeo do Ética Argumentativa Roupiana do canal Shower. É um canal que eu gostava bastante quando eu era libertário. Quer dizer, eu ainda sou libertário, né, nesse ponto de anarquista, mas quando eu era anarcocapitalista, eu gostava bastante desse canal. Então vamos lá para reagir a esse trecho. E o que eu quero demonstrar aqui é. Bom, vamos lá, vou deixar que o vídeo toque. Olá a todos, aqui é For do Cultura Libertária e este é o Ancapnet. Eu quero me Ah, desculpar a eu todos devo ter usado aí no título que eu refutei a ética argumentativa só pra chamar atenção e baitar ANCAP, tá? Desculpa aí. pela Mas minha enfim. ausência no YouTube postando conteúdo, pois estou meio ocupado com semana de provas. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Vinícius Scheffel, que me ajudou muito em disponibilizando seus artigos sobre ela. Muito do material deste vídeo podem ser encontrado nos seus artigos sobre a ética roupiana. De novo, muito obrigado, Scheffel, por disponibilizar seu material e por ser um grande membro participante do nosso Discord, o Cultura Libertária, que é o invite na descrição. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A origem dos conflitos, de todo e qualquer conflito, se dá ao fato de vivermos num mundo de escassez. Mas para definirmos claramente o que é conflito, necessitamos primeiro definir o que é escassez. A escassez tange os meios materiais. Todos os recursos materiais são escassos, isso é, finitos, limitados, de alguma forma. Se todo material não fosse escasso, então o universo teria que ser infinito. Esse recurso teria que ocupar todo o espaço-tempo que permeia este universo infinito, e a ação humana, descrita pela praxeologia, não seria possível, pois não consumiria tempo, oportunidades, meios, não poderia gerar fins, já que todos os fins possíveis já viriam de existir num universo sem escassez, existiriam infinitamente. Então, para a ética libertária, não importa o que é suficiente ou insuficiente, se algo é racionado ou abundante, o que importa é simplesmente se é escasso ou não é. O ar no nosso planeta, ele pode ser suficiente, pode ser abundante, mas ele ainda é escasso. Não existe ar em todo o universo. No nosso planeta, ele existe em abundância. Já ideias não são escassas. Você poderia muito bem baixar este vídeo do YouTube e postar em outro lugar. Eu ainda teria meu vídeo no meu computador e ele ainda estará no meu canal. Já o nosso corpo também Só não para pode. exemplificar isso um pouco o que ele está querendo dizer, você ter uma ideia. Então vamos supor que eu tive uma ideia aqui. Eu posso ter essa ideia ao mesmo tempo que você tem essa ideia também. Não que você. Também pode ser que nós tenhamos a ideia ao mesmo tempo, coincidentemente. Tipo quando teorias científicas são desenvolvidas por dois cientistas separados, coincidentemente na mesma época, depois eles se encontram, trabalham juntos, ou eles publicam separado e meio que disputam, sabe? Mas também no sentido de, vamos supor que eu crio uma teoria aqui sobre uma teoria da física, né, para usar um exemplo mais científico. Eu tenho essa ideia na minha cabeça. Aí você lê o meu livro dessa teoria. Então, essa ideia tá na minha cabeça, tá no livro ali e tá na sua cabeça agora também. E o meu uso dessa ideia não impede o seu uso dessa ideia. É isso que implica em dizer que ideias não são escassas. Enquanto sei lá, uma cadeira, você não consegue usar da cadeira ao mesmo tempo que outra pessoa usa a cadeira, entendeu? Então ela é escassa. Só para exemplificar aí. Recurso escasso. Ele é um recurso porque, segundo o axioma da ação humana, ele é o meio pelo qual o indivíduo recorre para atingir um fim, que é realizar essa ação. É escasso porque, segundo esse mesmo axioma, ele não poderia atingir dois fins distintos ao mesmo tempo utilizando os mesmos meios. Isso é, cada ação propositada tem exatamente um fim: tornar o estado de mundo atual em um estado mais satisfatório para o indivíduo. E obrigatoriamente um meio, o corpo. Você não consegue agir sem usar seu corpo. Eu não poderia, por exemplo, levantar e abaixar o meu braço ao mesmo tempo. Existe um limite físico para isso. Mesmo que a minha intenção seja essa ação seria fora do alcance desse fim. Além disso, existem ações que são contraditórias por sua essência, como, por exemplo, estupro consensual, roubo voluntário, falar a verdade mentindo, ficar calado enquanto falo. Todas essas Essas coisas ações é são tudo engraçado, tá ligado? O cara mete um. Isso é muito errado, mano, mas é engraçado. contraditórias por sua natureza. Então, podemos concluir que o conflito se dá quando dois indivíduos resolvem utilizar o mesmo recurso escasso ao mesmo tempo. Por exemplo, Cara, até aí eu tô falando, cara. Eu acho interessante a ética roupiana, velho. Eu acho interessante. Faz um tempo que eu não via coisas da ética roupiana. E, enfim, a intenção com esse vídeo, eu tô deixando ele falar pra caralho até agora. Porque eu quero mostrar como que você pode aplicar a ética roupiana sem ser ANCAP, sendo um anarquista de verdade, tá? Porque a ANCAP não é anarquista de verdade, caso você não saiba. Mas enfim. o indivíduo que colhe uma maçã para comer e o indivíduo B pega a maçã do indivíduo A também para comer. Essa maçã é escassa e surgiu um conflito nesse processo. Ambos querem utilizar o mesmo meio para fins excludentes.
e ambos não podem comer a mesma maçã inteira. Note também que, se alguém resolve utilizar o corpo de outro para seu próprio fim, o conflito também emergirá. Por exemplo, se o indivíduo A agride o indivíduo B, isso significa que o indivíduo A está utilizando recursos escassos do indivíduo B, seu corpo, para atingir seus próprios fins, em detrimento ao controle do indivíduo B sobre seu corpo. E ao fazer isso, ele priva o indivíduo B de utilizar seu próprio corpo. Isso gera um conflito, porque o indivíduo B já tem posse sobre seu corpo, que é um recurso escasso. Como todos os conflitos, então, emanam do fato de dois indivíduos utilizarem o mesmo recurso ao mesmo tempo, para fins excludentes, então a ética deve dizer o que é certo, apontando quais ações são válidas e inválidas para não gerar conflitos, analisando o meio dessas ações. Isso implica, na lei de propriedade, um direito de controle exclusivo sobre os recursos escassos. Isso é, o indivíduo X possuirá o direito de controle exclusivo sobre um recurso em detrimento de todos os outros. A ética, se for seguida por todos os indivíduos, não pode gerar nenhum conflito. E não podem também existir conflitos internos dessa ética se aplicada indefinidamente. Se a ética gerar algum conflito interno, ela não é uma ética por sua própria definição. A ética é normativa, isso é... Então, isso aí já entra em umas questões que, tipo assim, o ANCAP ele vai tratar tudo isso como muito certeza. Eu acho interessante, mas eu já não trato tão dogmaticamente, entende? Tipo, que isso aqui é irrefutável. Tipo, calma lá, cara, calma lá. É interessante, é uma visão que eu gosto, mas vamos lá. Calma aí. E no caso da ética libertária, mais especificamente, o que não deve ser feito? Um direito negativo. Isso implica no fato que a ética pode ser violada. Os indivíduos podem escolher não seguir a ética. Se ela fosse descritiva como a lei da gravidade, seria impossível quebrá-la. Ninguém consegue sair por aí voando se escolher fazê-lo. Mas uma pessoa que escolhe agredir a outra consegue alcançar esse fim. A ética libertária que Hoppe demonstra está implícito ao criar da argumentação. Mas antes de entrarmos nesse assunto, temos que caracterizar a argumentação. A argumentação é necessariamente uma ação humana e, portanto, pressupõe a utilização do corpo como recurso escasso. A argumentação possui um fim específico, a busca da verdade através de proposições justificadas e válidas. Como tal, os indivíduos que argumentam buscam concílio. Mesmo que não concordem em nada, eles virão a concordar que discordam. Assim, a argumentação é livre de conflitos, uma interação que busca a concordância entre indivíduos argumentadores a respeito do valor verdade das suas proposições no argumento. O que faz a argumentação ser possível é o reconhecimento que cada indivíduo deve ter sobre o controle exclusivo sobre seu próprio corpo e do outro indivíduo argumentador, podendo assim agir de maneira independente em relação a outros indivíduos para expressar os seus argumentos e chegar a uma conclusão por si só. Desses fatos, podemos concluir que a argumentação possui uma condição formal a priori. Disso, temos que a argumentação possui uma função normativa impressa em sua descrição, e essa função normativa é o reconhecimento do direito de autopropriedade. Portanto, está implícito no processo de argumentação o reconhecimento de autopropriedade. É uma condição a priori da argumentação. Ele está falando de uma maneira muito complicada, eu vou simplificar para quem não está acostumado com os termos. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Quando você argumenta com alguém, você está necessariamente concordando que aquela pessoa ela é dona do próprio corpo e ela tem direito sobre o próprio corpo e de uso do próprio corpo, que é um sujeito e tem os seus direitos ali. O cara tem que clicar 2 vezes para dar play. Sem este reconhecimento, uma argumentação é impossível. Agora vamos entrar na ética argumentativa em si. Todas as tentativas de afirmar uma proposição que é verdadeira, falsa, indeterminada, ou se um argumento é válido ou não, ocorrem e são justificadas no curso de uma argumentação. Essa proposição não pode ser tomada como falsa sem cair em uma contradição, porque a tentativa de refutá-la se daria justamente através de uma argumentação. Para justificar uma proposição é necessária a argumentação. Disso, podemos concluir que toda e qualquer tentativa de justificar a ética é necessariamente através da argumentação. Na argumentação está implícito a condição a priori do reconhecimento de autopropriedade. Se uma pessoa argumentasse contra o direito de autopropriedade, ela cairia numa contradição performática, visto que no ato de argumentar, ela já reconheceu esse direito. Logo, a única ética que pode ser justificada é a ética argumentativa, a ética da propriedade privada, também conhecida como ética libertária. Éticas dissonantes dessas podem ser propostas, mas caem numa contradição performática e seriam descartadas pela própria definição dos conflitos internos da ética. Temos então que a ética argumentativa é a pressuposição praxeológica da argumentação. Note que todas essas afirmações são juízos de fato verdadeiros e a priori. Podemos concluir então que a justificativa para a ética libertária é composta apenas de termos descritivos verdadeiros e a priori. Portanto, pode ser derivada a partir da lógica. Além disso, percebemos que a ética libertária é a norma de autopropriedade e todos os seus corolários.
toda e qualquer outra norma que não seja derivada dessa norma primeira, visto que toda outra norma deve ser derivada dessa norma primeira, visto que, caso contrário, essa cairia em uma contradição. Percebemos também que não derivamos nenhuma norma de um fato, nenhum dever de um ser. Logo, a ética argumentativa não cai na guilhotina de Hume. Afirmar isso seria uma falácia da falácia naturalista, também conhecido como uma falácia antinaturalista. Agora, a justificativa para o direito de apropriação originária é o direito de cada indivíduo de se apossar de recursos escassos de natureza. O processo de apropriação se dá à mistura do seu trabalho com esse determinado recurso, estendendo a sua personalidade a esse recurso, de forma que ninguém tenha feito isso antes, e delimitando de forma que outros indivíduos possam perceber que esse recurso já foi apropriado. Seguindo isso, o produto desse processo será sua propriedade privada. A apropriação se dá com o indivíduo e o recurso escasso, estabelecendo um link objetivo indireto entre o indivíduo e o recurso. Este link só pode ser indireto porque o indivíduo tem que utilizar de seu corpo para se apropriar do recurso. Ele se utiliza de um recurso para se apropriar de outro. Esse direito pode ser derivado da autopropriedade por absurdo, pois se fosse o segundo usuário, o terceiro, o quarto ou até mesmo o último, em resumo, qualquer um que não tenha sido o primeiro, então entraria em conflito com o direito de autopropriedade. Um indivíduo que poderia se apropriar do corpo de outro indivíduo, já que este indivíduo é o primeiro a utilizar este recurso escasso, violaria logicamente o direito de autopropriedade. Então, com isso tudo, podemos concluir que a ética libertária é a ética de propriedade privada, ou também conhecida como É aí que eles estão errando, é aí que tá errado. Isso não é propriedade privada, propriedade privada é outra coisa. Então, já começa, o errado tá aí, cara. E qual que é o maior problema? Se você é um anarquista de verdade, você pode estar olhando isso aqui e falando, cara, isso aqui não tá muito errado, ou você pode até discordar, pensar, mas isso aqui é tão diferente do que os ANCAPs falam, tipo, isso parece ser uma lógica tão... tipo, de novo, olhando isso, se a gente olha toda essa lógica, pensando em uma sociedade anarquista, ou seja, uma sociedade sem Estado, sem opressões, sem autoridade, sem tudo isso, cara, honestamente eu gosto dessa ética, eu acho que ela é legal, eu acho que ela é uma boa ética para ser praticada. Porém, não é isso que é aplicado hoje em dia. E você querer a partir de hoje, olhar, não, vamos valer a ética libertária a partir de agora. Não tem como, cara, porque a gente vivia em um mundo nesse nível, vamos dizer assim, só que várias agressões, como são chamadas, várias violações dessa ética foram feitas e foram sistematizadas, o que significa que hoje em dia o sistema por si só é uma grande violação dessa ética. Então não tem como você simplesmente querer aplicar essa lógica sem, sabe, de uma forma simplista. Por exemplo, você vai dizer que o cara roubar um mercado, um grande mercado, eu tô usando muito esse exemplo ultimamente, mas é porque é um bom exemplo. O cara roubar um grande mercado lá, o cara roubou uma bolacha lá do grande mercado, que nem deu aquele caso lá daquela mulher que foi presa por isso. O cara roubou lá. É uma violação ao direito de propriedade? Você vai pensar. Se você for um libertário anarcapitalista, você vai pensar que sim. Só que, gente, vamos para pensar o seguinte. O dono do mercado, ele está se utilizando do Estado para ser proprietário daquilo. Provavelmente ele é herdeiro. Se ele não é herdeiro, ele está usando do sistema capitalista, que por si só é uma agressão a isso. Mas não é anarcocapitalista, justamente eles não sabem o que eles são de verdade, porque o capitalismo fere esses direitos que eles estão teoricamente defendendo. Então, o cara assaltar aquilo lá, ele está basicamente assaltando, traduzindo para o anarcocapitalismo stay, sabe, o idioma deles, ele está basicamente restituindo a propriedade de um grande, como é que é o nome que eles usam? Um grande corporativista. E é engraçado como que você pode ter esse sincretismo dentro de uma gigantesca discordância por um erro de leitura da sociedade, na minha opinião. Porque até aí eu concordo com tudo isso que o Foer está falando. O problema é chamar isso de propriedade privada, porque você vai gerar uma confusão de termos e fazer pensar que um cara que é dono de terras maiores do que estados, maiores que alguns países, esse cara que é dono desse tanto de terra tem... Esse tanto de terra está na mesma categoria que o seu corpo, ou que as suas roupas. E não tá, cara, não tá na mesma categoria. São coisas muito diferentes. Ética argumentativa, e que ela é irrefutável e demonstrada logicamente. E esse sistema normativo é a norma de autopropriedade.
Todas as outras normas podem ser derivadas desta, como por exemplo a apropriação originária. Se todos os indivíduos seguissem essa ética, sabemos que nunca ocorreria um conflito. Toda e qualquer iniciativa livre, privada e voluntária teria como uma consequência uma sociedade anarcocapitalista. Não é, cara, porque, por exemplo, você poderia ter um anarquismo de mercado, que é o que eles estão chamando de anarcapitalismo e tal, mas você poderia ter também um sistema... Cara, isso vai soar um grande absurdo. Mas você poderia ter uma comuna, um sistema comunista nesse sentido, se todo mundo acordasse com isso. Todo mundo concordou com esse sistema, mesmo que ele seja comunista em uma certa comunidade ali, né? Tá usando muito palavras derivadas de comum, mas um comunismo em uma certa comunidade, de uma comuna. Você tá nesse sistema, se todo mundo concordou com isso, e normalmente em uma sociedade anarquista todo mundo meio que concorda com isso, porque senão é só você sair daquela sociedade, sabe? Então, é também anarcocapitalista, se você for usar nessa definição. Acaba não sendo isso, porque o que o anarcocapitalismo acaba virando na prática? Uma defesa exacerbada da burguesia e dos seus interesses por uma confusão de termos, pode até mesmo ser muitas vezes bem intencionada. Então acaba sendo o cara tá mirando nisso aí que o Fourier tá falando, mas o que o cara vai defender no dia a dia? O cara vai defender o Milley, vai defender grandes empresas, vai defender políticas que tipo, hoje em dia são completamente sabe, algo nada humanitário, só porque teoricamente o cara é um empresário teria direito, sem analisar toda essa questão que eu disse, mas enfim. Seria o ápice do que temos de melhor na humanidade, a nossa própria racionalidade e sua manifestação aplicada à sociedade de forma soberana. Note que isso não é um fim em si, não importa o fim, e sim os meios por qual essa sociedade se manifesta. Mas por esse vídeo é isso, pessoal. Eu utilizei sim de um script parecido. Bom, então é isso aí que eu queria falar. E eu vou eu vou viajar amanhã, né? Como eu comentei, esses vídeos dessa semana, né, de segunda. Normalmente eu gravo os vídeos de segunda na sexta da semana passada, digamos assim. Só que na última sexta, hoje é segunda, eu acabei não gravando. Então o vídeo que saiu segunda dessa semana eu gravei hoje mesmo, segunda mesmo. E o resto da semana inteira também eu gravei porque eu vou ter que viajar amanhã. Eu vou aproveitar antes dessa viagem e vou publicar alguns vídeos que estão privados, que são basicamente a minha jornada. Vou fazer uma playlist com esse nome, do ANCAP a anarquista. Que é basicamente eu, quando era ANCAP, começando a perceber essas críticas, sabe? O que mais me pegava era a ética roupiana. É o que eu mais concordava. Eu sempre pensei, cara, eu vou defender o anarcapitalismo pra sempre, porque eu concordo muito com essa ética. E, tipo, eu acho que a agressão é errado. E, tipo, eu gosto de propriedade. Eu acho que é um direito que não deve ser violado e tudo mais. E, tipo, eu olhava pro Dom falando que propriedade é roubo e achava, cara, esse cara tá maluco. Eu não entendia o Proudhon de verdade. E... susto, cara, com o som alto aqui. E, bom, tipo, basicamente eu fui percebendo essas incongruências, tipo... Mas, tipo assim, a gente chama esses caras de corporativista, mas, tipo, esses caras, todos esses grandes empresários que vocês estão defendendo, eles são corporativistas. Tipo, todos eles estão se utilizando do Estado. E aí você vai vendo uma outra contradição. Aí eu comecei a assistir uns caras comunistas no começo só pra, tipo, ridicularizar. Aí depois eu falei, caralho, mano, mas isso aqui não é o que eu tô chamando de capitalismo, velho. Porque capitalismo não é o que eu achava que era, tá ligado? E, tipo, a realização, assim, de que capitalismo é outra coisa, anarquia é outra coisa. Pra se tornar verdadeiramente um anarquista. Eu acho que foi uma jornada interessante que eu gostei de viver. Eu vou deixar esses vídeos públicos. São um vídeo que eu acho que é tipo... O mundo não é tão simples, ANCAP, que era quando eu ainda era ANCAP, se não me engano. E o coletivo é importante para o anarcapitalismo, quando eu também era ANCAP. Eu comecei a ver a importância do coletivo. Aí depois refutando por que o anarcapitalismo é de direita, depois refutando ANCAPs. Eu vou publicitar todos esses vídeos que estão privados, que eu acho que são vídeos interessantes. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você é um ANCAP, cara, e você discorda do que eu disse aqui, pô, vamos conversar aí, que dependendo, nós pode até entrar em cal, que eu sei que ANCAP adora debater essas coisas, e honestamente, eu também, então a gente pode entrar e a gente vai esmiuçando esses detalhes, que eu acho que é uma filosofia que, quando bem intencionada, eu acho que ela é sim interessante, a parte da filosofia. A parte prática do anarcapitalismo é muito nojenta. Você vai ver as opiniões diárias ali dos ANCAPs, o que eles estão dizendo no Twitter, por exemplo, é um nojo do caralho. Eles costumam ser muito preconceituosos, muito
filha da puta, vamos dizer assim. Mas essa filosofia aí eu acho bastante interessante, viu? Vou te falar a real que eu acho bastante interessante. A filosofia rupiana, essas coisas assim. Até a escola austríaca, cara, eu acho ela bonitinha, velho. Eu acho ela fofa, porque ela tipo assim, é muito irreal, cara, é muito irreal. Então chega a ser fofo, sabe? É bonitinho. Mas enfim, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido aqui. Comentários, likes, dislikes. Falou e